3 jovens contra 1 milhão. Essa é a matemática impossível da história mais corajosa do Antigo Testamento. Shadraque, Mechaque e Abednego, 3 estrangeiros hebreus, de pé em meio a uma multidão prostrada diante de uma estátua de ouro gigantesca. A ordem era simples: curvar-se ou queimar. Não havia negociação, não havia tempo para pensar, não havia escapatória. E o rei Nabucodonosor, para garantir que ninguém sobrevivesse à desobediência, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais que o normal. Tão quente que os próprios soldados que jogaram os 3 condenados morreram instantaneamente pelo calor. Mas os 3 que foram lançados dentro do fogo saíram andando tranquilamente, sem um fio de cabelo chamuscado, sem cheiro de fumaça, completamente ilesos. Os executores morreram, os sentenciados viveram. Esse é o paradoxo que desafia toda a lógica e revela um Deus que opera além das leis naturais. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é o que Nabucodonosor viu quando olhou para dentro da fornalha. Ele havia mandado jogar 3 homens amarrados, mas viu 4 andando soltos no meio das chamas. E o quarto, segundo suas próprias palavras, era semelhante ao Filho de Deus. Quem era essa figura misteriosa? Cristo pré-encarnado? Um anjo poderoso? O debate teológico continua, mas o ponto essencial é cristalino. Eles não estavam sozinhos na tribulação. E se você já sentiu a pressão esmagadora de ter que comprometer seus valores para sobreviver, se já teve que escolher entre sua carreira e sua convicção, se já foi jogado na fornalha simplesmente por fazer o que era certo, então esta história não é apenas relíquia antiga, é seu manual de sobrevivência. Porque todos nós enfrentamos fornalhas, talvez não literais, com fogo e temperatura impossível, mas igualmente reais. Aquele chefe que exige que você minta no relatório, aquele ambiente que ridiculariza sua fé, aquela pressão social para abandonar princípios, aquela oportunidade financeira que exige apenas um pequeno compromisso moral. E no momento da pressão, quando todos ao redor estão se curvando, você precisa saber como esses 3 jovens fizeram o que fizeram. Ao longo desta jornada, você vai descobrir os princípios que eles aplicaram, entender a diferença entre Deus livrar você da fornalha versus na fornalha, e ter a resposta para a pergunta crucial: quando sua fornalha chegar, você vai curvar ou vai confiar? A história começa em 605 a.C., quando Nabucodonosor II invadiu Jerusalém. A cidade foi conquistada, o templo saqueado e a elite intelectual deportada para a Babilônia. Entre os jovens capturados estavam 4 que se destacavam: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O Império Babilônico tinha estratégia clara de assimilação. Primeiro, mudaram os nomes desses jovens hebreus. Daniel virou Beltesazar, Hananias virou Shadraque, Misael virou Mechaque e Azarias virou Abednego. Não era apenas administrativa, era ataque à identidade. Seus nomes hebreus honravam o Deus de Israel, mas os novos nomes os conectavam aos deuses pagãos da Babilônia. Era a tentativa sistemática de apagar quem eram e reconstruí-los como babilônios leais. O programa de reeducação durava 3 anos intensivos. Estudaram língua caldeia, literatura babilônica repleta de mitologia pagã, ciências avançadas, astronomia que beirava a astrologia e até artes mágicas consideradas conhecimento de elite. O objetivo era transformar hebreus devotos em babilônios sofisticados que servissem o império sem questionar. Mas esses 4 tinham algo diferente: convicção formada em relacionamento real com Deus. O primeiro teste veio com a comida da mesa real, que era sacrificada aos ídolos antes de ser servida. Daniel negociou uma dieta vegetariana por 10 dias. Se estivessem menos saudáveis, voltariam à dieta do rei. O resultado? Após 10 dias, os 4 estavam visivelmente mais saudáveis que todos os outros jovens. A dieta alternativa foi aprovada. Ao final dos 3 anos, Nabucodonosor examinou pessoalmente todos os graduados. O veredicto foi impressionante. Esses 4 hebreus foram achados 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do império. 10 vezes. Foi resultado de mentes que se recusaram a comprometer
corações que permaneceram fiéis e um Deus que honra quem o honra. Eles entraram no serviço real com posições de influência significativa. Haviam vencido o primeiro teste, mas o próximo seria literalmente questão de vida ou morte, sem possibilidade de negociação. Anos depois, Nabucodonosor decidiu construir um monumento que consolidaria seu poder. Ordenou uma estátua colossal na planície de Dura, 27 metros de altura, completamente coberta de ouro. O custo foi astronômico e o propósito claro: unificação religiosa forçada. Ele convocou todos os oficiais do império sem exceção: sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, todos os que ocupavam cargos nas 127 províncias. Não comparecer significava traição. A ordem era brutal. Ao som dos instrumentos, todos se prostrariam e adorariam a estátua. Recusa resultaria em execução instantânea na fornalha ardente que estava ali mesmo, fumegando como lembrete terrível. A armadilha era perfeita. Ninguém poderia alegar ignorância. Ninguém poderia recusar discretamente. E a consequência era clara e visível. Shadraque, Mechaque e Abednego estavam lá. O dilema era mortal em sua simplicidade. Adorar o ídolo significaria trair Deus. Recusar significava morte certa e pública. Não havia meio termo. Não havia tempo para consultar mentores. A decisão tinha que ser imediata. Eles poderiam ter racionalizado de diversas formas. Era apenas gesto físico. Deus conhece o coração. Precisavam sobreviver para servir depois. Mas essas desculpas não funcionariam. Testemunho público tem consequências públicas. Obediência parcial é desobediência completa. Compromisso numa situação destrói credibilidade em todas as futuras. Daniel não aparece nesta narrativa, ausente por razões desconhecidas. O ponto importante é que os três tiveram que decidir sozinhos. Sua convicção não podia depender de mentor estar sempre presente. Você não pode terceirizar sua integridade. E então, os instrumentos soaram. Como onda sincronizada, milhares se prostraram diante da estátua de ouro. Mas três figuras permaneceram de pé. Shadraque, Mechaque e Abednego não se consultaram. Não houve tempo. Mas todos os três, independentemente, fizeram a mesma escolha. Mesma convicção, mesma ação. Fruto da mesma formação espiritual. Eles escolheram queimar em vez de curvar. E se você está gostando desta história de coragem inabalável, deixe aquele like no vídeo, se inscreva no canal para mais histórias bíblicas transformadoras e ative as notificações. Não demorou para que alguém notasse. Alguns caldeus invejosos viram sua oportunidade. Não era zelo religioso que os motivava, era inveja das posições que os três hebreus ocupavam. A denúncia foi estratégica. Há uns homens judeus, aos quais constituíste sobre os negócios da província, que não fizeram caso de ti, ó rei. Pintaram como desrespeito pessoal, misturando acusação religiosa com desafio político. E a evidência era irrefutável. Estavam de pé quando todos se curvaram. Aqui está uma lição necessária. Integridade consistente gera inveja inevitável. Sucesso com princípios incomoda. Ataques contra você frequentemente virão disfarçados de zelo pela verdade, quando são apenas inveja mascarada. Nabucodonosor ficou cheio de furor. Seu ego havia sido ferido publicamente. Mandou trazer os três à força, provavelmente esperando que se desculpassem e se prostrassem imediatamente. Mas quando chegaram, não havia medo em seus rostos. Ele lhes deu uma última chance, oferecendo segunda oportunidade. Se estiverdes prontos para vos prostrardes e adorardes a imagem que fiz, está bem. Mas se não adorardes, sereis lançados na fornalha de fogo ardente. E então veio o desafio arrogante. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Era declaração de poder absoluto. Nabucodonosor havia conquistado nações, destruído templos, derrotado exércitos. Ele era, em sua mente, mais poderoso que qualquer Deus, mas estava prestes a descobrir o quão errado estava. A resposta de Shadraque, Mechaque e Abednego é uma das declarações mais poderosas de fé em toda a Bíblia. Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio.
sem hesitação, sem pedir tempo. A decisão já estava tomada. Então vieram 3 afirmações teológicas progressivas. Primeira, eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente. Declaração categórica do poder divino. Não duvidavam nem por um segundo de que Deus tinha capacidade. Segunda, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Confiança não apenas na capacidade, mas na intervenção real. Eles esperavam livramento, acreditavam nele. Mas então veio a frase que eleva tudo ao nível supremo. E se não? 3 palavras que representam o auge da fé madura. Não é dúvida, é rendição à soberania divina. Eles creem que Deus pode livrar. Esperam que Deus vai livrar. Mas se Deus escolher não livrar, então que fique absolutamente claro. Fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A obediência deles não dependia de resultado favorável. Não estavam barganhando com Deus. Estavam afirmando convicção absoluta independente de consequências. Fazer o certo, independentemente do que acontecer. Obedecer a Deus não porque Ele garante sucesso, mas porque Ele é Deus e merece obediência mesmo quando não entendemos seus caminhos. Essa é fé que não negocia, que não faz exigências, que não põe condições. A resposta de Nabucodonosor revelou raiva descontrolada. Seu rosto se contorceu, sua compostura evaporou. E então, deu ordem que mostrava sadismo. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, 7 vezes mais quente. Por quê? Qualquer fogo mata, mas ele queria exemplo. Extremo. Morte tão obviamente impossível de sobreviver que ninguém jamais ousasse desafiá-lo novamente. O número 7 significava completude, morte absoluta e garantida. Ironicamente, essa ordem excessiva criaria um milagre mais visível. Os preparativos foram rápidos e brutais. Amarrados com cordas, totalmente vestidos, foram entregues aos soldados mais valentes do Império. Mas quando esses guerreiros se aproximaram da fornalha para jogar os condenados, o calor multiplicado foi letal. Os executores morreram instantaneamente, queimados antes de completar a tarefa. Ironia cruel. Os executores morreram, mas os condenados viveriam. Nabucodonosor, observando de distância segura, esperava ver 3 corpos se desintegrando. Mas de repente se levantou apressadamente, perturbado. Perguntou aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? A resposta foi óbvia. É verdade, ó Rei. Mas então ele disse algo impossível. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam, passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. 4 homens, não 3, soltos, não amarrados, andando calmamente, não gritando, e o quarto tinha a aparência divina. Quem era esse misterioso 4º homem? A maioria dos teólogos conservadores interpreta como teofania, aparição do Cristo pré-encarnado, Jesus antes de Belém, manifestando-se no Antigo Testamento para estar com seus fiéis na tribulação. Outros argumentam que poderia ser anjo, poderoso. O texto não especifica definitivamente, mas o ponto central é inegável. Eles não estavam sozinhos. Deus não livrou da fornalha, livrou na fornalha. Às vezes o milagre não é evitar a tribulação, mas sobreviver nela com presença divina. Presença de Deus é mais valiosa que a ausência de problemas. Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha e gritou: Shadraque, Mechaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Era convite, quase súplica. Note a frase, servos do Deus Altíssimo. O rei que havia perguntado arrogantemente que Deus poderia livrá-los agora, reconhecia publicamente a supremacia do Deus de Israel. E eles saíram. Autoridades cercaram para inspecionar o impossível. Tocaram o cabelo. Nenhum fio chamuscado. Examinaram as roupas. Nenhuma queimadura. E o detalhe mais impressionante: nem cheiro de fogo havia neles. Impossibilidade médica tornando-se testemunho teológico. Mas há detalhe sutil e profundo. O fogo queimou algo sim. As cordas que os amarravam. Eles foram jogados amarrados, mas Nabucodonosor os viu soltos. As únicas coisas que o fogo consumiu
foram exatamente aquelas que os prendiam. Aqui está uma das lições mais lindas. Tribulação, quando enfrentada com Deus, queima apenas o que te prende. O fogo da provação não destrói você, purifica você, remove o que não é essencial, elimina o que te limita, liberta você de amarras. Nabucodonosor fez declaração pública que inverteu completamente a situação. Bendito seja o Deus de Shadraque, Mechaque e Abednego, um rei pagão louvando publicamente o Deus de Israel diante de todos os oficiais do império. Continuou, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Admissão de intervenção sobrenatural. E elogiou a própria desobediência que o havia enfurecido. E mudaram a palavra do rei, não querendo adorar ou servir a algum outro Deus, senão o seu Deus. Nabucodonosor emitiu novo decreto. Qualquer um que falasse contra o Deus dos hebreus seria despedaçado. A razão, porque não há outro Deus que possa livrar como este, de perseguição a proteção em minutos. E o versículo final. Então o rei fez prosperar a Shadraque, Mechaque e Abednego na província da Babilônia. Não apenas sobreviveram, prosperaram, foram promovidos, receberam honra pública, autoridade expandida, tudo porque se recusaram a comprometer. Aqui está o princípio eterno. Deus exalta quem o honra. Perder por Deus é ganhar com Deus. O que parece ser fim da carreira por integridade se torna início de promoção divina. Agora os 7 princípios práticos que eles aplicaram. Primeiro, convicção antes da crise. Eles não tomaram a decisão quando os instrumentos soaram. Essa decisão já estava tomada anos antes, formada em pequenas escolhas de obediência. Quando recusaram a comida do rei, quando mantiveram práticas de oração, quando escolheram honrar a Deus nas coisas pequenas, estavam construindo convicção inabalável. Você não desenvolve coragem para enfrentar fornalha quando está diante dela. Desenvolve nos dias normais, nas obediências pequenas que ninguém vê. A hora de decidir o que você não negociará é agora. Defina suas linhas vermelhas hoje. Segundo princípio, integridade não negocia. Não existe só dessa vez. Não existe. As circunstâncias justificam exceção. Compromisso pequeno inevitavelmente leva à queda grande. Ninguém acorda um dia e decide trair tudo. É processo gradual de pequenas concessões até você não se reconhecer mais. Identifique agora seus não negociáveis. O que você absolutamente não fará, independentemente de pressão ou consequência? Defina claramente. E quando tentação vier disfarçada de necessidade, você já saberá a resposta. Terceiro princípio, talvez o mais difícil. Obediência independe de resultado. O "e se não" é marca de fé madura. Eles criam que Deus podia livrar, esperavam que livraria, mas se escolhesse não livrar, isso não mudaria nada, porque servimos Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz por nós. A pergunta que você precisa responder: você obedeceria a Deus se soubesse com certeza que vai sofrer por isso? Se fazer o certo vai custar emprego, relacionamento, aceitação social? Se a resposta for não, você não serve a Deus, você o usa. Se for sim, mesmo custando tudo, você entendeu o Evangelho. Quarto princípio: Deus livra na fornalha, não da fornalha, pelo menos não sempre. Eles não evitaram a tribulação, foram jogados no fogo, mas tiveram presença divina dentro. Às vezes o milagre não é evitar o fogo, mas sobreviver nele. Deus não promete ausência de problemas, promete presença nos problemas. Isaías 43:2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Note, quando passares, não se. Tribulação é garantida, mas presença divina também é. Pare de orar apenas para Deus remover problemas. Ore para Ele te sustentar dentro deles. Quinto princípio: fogo queima só o que te prende. As cordas foram consumidas, as pessoas ilesas. Tribulação não te destrói quando enfrentada com Deus. Te purifica, remove o que não é essencial. A pergunta: o que sua fornalha atual está queimando? Orgulho? Autoconfiança excessiva? Dependência de aprovação humana? O que o fogo está tirando é o que Deus está purificando. Sexto princípio:
Testemunho público tem poder multiplicador. A integridade de 3 jovens converteu um rei. O decreto alcançou 127 províncias, milhões de pessoas. Sua influência multiplicou infinitamente, porque compromisso destrói credibilidade. Se tivessem adorado o ídolo só dessa vez, perderiam autoridade moral. Mas porque permaneceram fiéis sob pressão mortal, seu testemunho se tornou irrefutável. O mundo observa não o que você diz que acredita, mas o que está disposto a perder por suas crenças. Sua integridade na pressão prega mais alto que 1000 sermões. 7º princípio: Deus exalta quem o honra. Não é fórmula mágica, mas princípio eterno. 1 Samuel 2:30. Os que me honram, honrarei. Eles saíram da fornalha e foram promovidos. Honra pública seguiu humilhação. O padrão é consistente: descer antes de subir, morrer antes de viver, perder antes de ganhar. O timing é de Deus. Mas você pode confiar que perder por Deus nunca é realmente perder. É investimento em recompensa eterna. E se inscreva no canal agora. Se quer mais histórias assim, deixe seu like para apoiar. Aplicações modernas são cruciais. A fornalha profissional, pressão para mentir em relatórios, suborno normalizado, comprometer ética por promoção, trabalhar domingos abandonando congregação. Ou, princípio: carreira não vale integridade. Nenhuma promoção vale trair convicções. A fornalha acadêmica: professor que ridiculariza a fé, colar normalizado, trabalho que vai contra valores. O princípio: diploma não vale convicção. A fornalha social: amigos pressionando para drogas, relacionamento exigindo sexo pré-marital, família querendo que negue fé, mídia social cancelando por crenças. O princípio: aceitação não vale autenticidade. A fornalha financeira: oportunidade lucrativa mas ilegal, sonegação normalizada, parceria que exige compromisso moral. O princípio: riqueza não vale retidão. Agora a pergunta mais difícil: e quando Deus não livra? Porque nem sempre termina como para os 3 hebreus. Estevão foi apedrejado até a morte. Tiago foi decapitado. Inúmeros mártires foram queimados e as chamas os consumiram. Como reconciliar? Hebreus 11 é crucial. Versículos 33 a 35 descrevem: os que fecharam bocas de leões, apagaram força do fogo, escaparam do fio da espada. Mas então versículos 35b a 38 descrevem outro grupo. Outros foram torturados, apedrejados, cerrados, mortos. 2 grupos de fiéis. Mesmo capítulo, mesma fé, resultados opostos. Qual Deus amava mais? Nenhum. Qual tinha mais fé? Nenhum. Ambos são elogiados igualmente. A verdade: Deus livra alguns na fornalha, permitindo sobrevivência. Deus livra outros através da morte, levando-os para a glória. Ambos são vitória do ponto de vista eterno. Ambos glorificam a Deus. A diferença está em propósitos soberanos que frequentemente não compreendemos. Os 3 hebreus sobreviveram porque Deus tinha mais trabalho para eles. Estevão morreu porque seu martírio iniciaria a expansão do Evangelho, porque Saulo de Tarso estava observando. Às vezes, sangue de mártires é semente de colheita. Não sabemos qual será nosso caso até estar na situação. E essa incerteza não é crueldade, é oportunidade para a fé genuína. Porque se soubéssemos que obedecer sempre resulta em livramento, não seria fé, seria cálculo. O e se não supremo precisa ser nossa declaração. E se Deus não curar, você ainda confia? E se não abrir aquela porta, ainda obedece? E se não trouxer cônjuge, ainda adora? E se não resolver problema financeiro, ainda dizima? E se não restaurar relacionamento, ainda crê que Ele é bom? E se não muda circunstâncias, ainda declara que Ele é Senhor? Isso é fé madura, fé que não barganha, que não põe condições. Eu faço o certo porque é certo, aconteça o que acontecer. Eu adoro a Deus por quem Ele é, não pelo que faz por mim. Eu confio seu caráter mesmo quando não compreendo seus caminhos. O legado dos 3 estende-se muito além de suas vidas. Transformaram Nabucodonosor. 127 províncias ouviram sobre o Deus que livra. Fortaleceram Daniel. Criaram precedente.
inspiraram mártires cristãos nos primeiros séculos quando enfrentavam arenas romanas. João Hus foi queimado em 1415, cantando enquanto chamas consumiam seu corpo. William Tyndale em 1536. A história serviu de modelo para a resistência pacífica através dos séculos. E hoje, é modelo de integridade profissional, exemplo de não conformismo santo, inspiração para perseguidos em países fechados, prova de que Deus liberta. Então a conclusão inevitável: sua fornalha está chegando. Se ainda não chegou, chegará. Não é pessimismo, é realismo bíblico. Jesus disse: "No mundo tereis aflições." Paulo escreveu: "Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Não é se, é quando. Pode ser no trabalho, na escola, na família, nas finanças. Pode ser público ou privado. Pode ser súbito ou gradual. Mas virá. A pergunta não é se você terá fornalha. A pergunta é: quando vier, você estará preparado? A preparação começa agora. Decida seus valores antes da pressão. Liste seus não negociáveis. Forme convicção nas pequenas coisas. Cultive relacionamento real com Deus agora. Estude a palavra vorazmente, memorizando versículos que ancorarão sua alma. Quando a fornalha estiver rugindo, você não terá clareza mental para pesquisar o que fazer. Mas se palavra já estiver plantada, o Espírito trará à memória o que precisa. E aqui está a promessa: Deus estará com você. Pode ser livramento da fornalha, removendo tribulação. Agradeça se for assim, mas provavelmente será livramento na fornalha. Você passará pelo fogo, mas ele estará lá. A promessa não é ausência de dor, é presença na dor. 1 Coríntios 10, 13. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis resistir. O escape pode não ser evitar, pode ser suportar, mas será suficiente. E o que não te matar te fortalecerá, e o que te prender será queimado. A fornalha não dura para sempre. Foram minutos para os 3 hebreus. Intenso sim, mas temporário. Sua fornalha também será. 2 Coríntios 4, 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Perspectiva eterna transforma a tribulação temporal, mas integridade dura a eternidade. Sua escolha de permanecer fiel ecoa na eternidade. Tem consequências imensas. Pessoas observando que você nem sabe. Testemunho sendo formado. Caráter refletindo Cristo de formas impossíveis, sem pressão. Então, qual é sua fornalha atual? Onde você está sentindo pressão para comprometer? Identifique. Seja honesto. Reconheça pelo que é. E então, conscientemente, deliberadamente, declare: eu vou confiar. E se não, se Deus não me livrar da forma que espero, ainda assim, não me curvarei. Ainda assim adorarei apenas ao Deus verdadeiro. Ainda assim manterei integridade. Porque no final, o que mais importa não é se você saiu ileso, mas se entrou fiel. E a esperança final: vale a pena perder tudo por Deus, porque Deus não perde ninguém. Marcos 10, 29 e 30. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto. O que você perder por ele, recuperará multiplicado. Talvez não da mesma forma, talvez não no timing que quer, mas com certeza. Os 3 arriscaram tudo e ganharam promoção. José manteve pureza, foi preso, mas se tornou governador. Davi recusou matar Saul, continuou fugindo, mas foi estabelecido rei. Jesus entregou sua vida, desceu ao túmulo, mas ressuscitou em glória. O padrão é consistente: descer para subir, morrer para viver, perder para ganhar. Você se identifica com a história desses 3 amigos? Deixe nos comentários sua experiência, como Deus tem te sustentado. E se ainda não enfrentou, deixe sua declaração de fé. Quando minha fornalha vier, eu escolho confiar. Deixe esse like agora, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa dessa palavra, porque em algum lugar, alguém está na fornalha neste momento, precisando ser lembrado de que não está sozinho, de que Deus vê, de que há 4º homem na fornalha. E lembre-se sempre, quando a música tocar,
Quando a ordem vier, quando todos se curvarem, você tem uma escolha: curvar ou queimar, comprometer ou confiar, negar ou declarar. Que sua resposta seja inabalável. E se não, ainda assim não adoraremos. Essa é fé que transforma mundos. Essa é coragem que muda impérios. Essa é integridade que ecoa na eternidade. Essa é a história de Shadraque, Mechaque e Abednego. E pode ser sua história também.